Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Algo me seguiu naquela noite. Meu amigo Luciano inscritos, eu tenho um relato de um acontecimento pra lá de estranho que aconteceu comigo algum tempo atrás. Meu nome é Vivian e é uma grande alegria ver a minha história lida no canal. Amigos, eu precisava ir ao centro da cidade. No entanto, devido à intensa carga de trabalho que eu estava enfrentando, eu acabei adormecendo no ônibus e quase perdi a minha parada. Eu desembarquei em uma área próxima ao centro de Belém, que é conhecida também por abrigar uma forte atividade paranormal, a qual já foi tema de alguns relatos aqui mesmo no canal. Isso não é brincadeira, amigos. Quem conhece a região sabe que aqui a coisa é bem séria. Eram cerca de 9 da noite e depois de acordar assustada, eu desci do ônibus o mais rápido que eu pude para chegar logo ao meu destino. Nesse caso, eu decidi caminhar ao lado da praça, já que do outro lado da calçada havia uma série de bares muito cheios de pessoas, mas que, na minha opinião, eram muito mal iluminados e perigosos. Então, eu me senti mais segura caminhando ao lado da grade do local de lazer. Minha intenção era pegar um táxi que me levaria diretamente ao centro da cidade. Eu então comecei a caminhar pela rua fazendo um trajeto que levaria cerca de 10 minutos. Eu devo destacar que assim que iniciei a minha caminhada, apenas alguns segundos depois eu me deparei com um homem. Luciano, eu não vou mentir, eu senti um pouco de medo. Mas qual não foi minha surpresa quando, ao estar bem perto, essa pessoa virou-se para o meu lado direito, ou seja, ele praticamente se espremeu contra a grade da praça para me dar passagem. Isso me pareceu estranho. No entanto, eu quis atribuir isso a um gesto de cortesia dele para não me incomodar ou me assustar. Então eu continuei avançando e alguns metros adiante, um segundo homem que também vinha na minha direção, para minha maior surpresa, ao me ver também virou para o meu lado direito, deixando até escapar uma expressão mista de surpresa e terror. Ele ficou paralisado por um momento e depois pareceu evitar a calçada que eu estava caminhando e, como o outro homem, ele quase atravessou a grade da praça. O que está acontecendo? Eu perguntei a mim mesma, pois não encontrei explicação para o comportamento dessas pessoas. Sem conseguir encontrar uma resposta, eu continuei meu caminho sozinha, até que encontrei, pela terceira vez, alguém, nesse caso, um casal. A moça caminhava junto à grade e seu namorado vinha do lado da calçada. No entanto, ao se aproximar e me ver, esse jovem decidiu passar para o lado oposto da moça, ficando do lado da grade da praça, e eles passaram, mas afastados do meu lado esquerdo. Por que essas pessoas estão tão assustadas comigo? Eu perguntei a mim mesma e eu não consegui entender. A partir daí, eu continuei meu caminho completamente sozinha até chegar ao final da grade da praça, que fazia esquina com a rua principal, onde eu parei em um pequeno canteiro e, devido ao alto fluxo de veículos naquela rua, eu não tive dificuldade em parar um táxi alguns segundos depois. Eu entrei e disse ao motorista: "Me leve ao centro, por favor", e ele respondeu que sim. Mas o carro ficou parado por alguns segundos depois que eu entrei, e isso me pareceu estranho. Então eu perguntei: "Tem algum problema, moço?" E naquele momento ele respondeu: "A menina não vai subir?" Naquele instante eu senti um arrepio paralisante percorrer a minha espinha do topo até a base por completo. Então eu virei meu olhar para a grade que separava a calçada da praça novamente, e foi aí que eu a vi claramente. Luciano, eu quero acreditar que, devido ao ângulo e à distância,
o motorista não a viu completamente em todo o seu esplendor. Mas o que eu vi me deixou absolutamente aterrorizada. Perto da grade da praça, havia uma figura que realmente parecia ser de uma menina que eu calculo que tem aproximadamente 1,5 metros de altura. Ela, com ambas as mãos cruzadas sobre o peito, olhava diretamente para mim. No entanto, o que mais me aterrorizou, Luciano, foi o seu sorriso. Um sorriso absolutamente macabro e maligno como nenhum outro que eu já vi antes, e que também, sem medo de errar, eu posso dizer que esse era o gesto mais sinistro que eu já havia visto na vida, pois seus lábios iam de orelha a orelha, mostrando uma fileira de dentes afiados e pontiagudos. "Moço, sai logo daqui", eu pedi da forma que eu consegui, com a voz entrecortada e cheio de pavor. Então ele começou a andar com o carro. Ao perceber que estávamos indo embora, a menina abriu os braços e afastou a cabeça da grade. Então, ela deu meia volta e correu para dentro da praça, passando entre as grossas grades de ferro, desaparecendo entre as árvores e a escuridão da noite. Luciano, eu quero acreditar que essa entidade ou espírito, não sei bem como chamar aquilo, foi o que as pessoas que cruzaram comigo na calçada deveriam ter visto. Infelizmente, eu nunca vou ter a chance de perguntar àquelas pessoas se o que elas viram caminhando ao meu lado foi aquela menina horripilante, assim como eu também nunca vou saber o motivo dela ter resolvido caminhar ao meu lado naquela noite. Eu raramente andava por aquela parte da cidade à noite, e depois desse episódio, eu entendi por que as imediações daquela praça ficavam tão desertas quando anoitecia. Se algum dos inscritos aqui do canal for da cidade de Belém ou conhecer a Praça da República, eu gostaria que pusesse nos comentários se já presenciaram alguma atividade paranormal por lá. Em breve, eu mandarei outros relatos desse mesmo local. Muito obrigada a todos. As Cartas de Ouro. Luciano e amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Monique e eu moro no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Eu hoje tenho 46 anos, mas isso aconteceu quando eu tinha 20 e estava no bairro da Lapa com algumas amigas. Amigos, eu cometi alguns excessos nesse período da minha vida. Alguns deles era não ter controle sobre a bebida e posteriormente começar a consumir uma certa erva. Creio que todos saibam do que eu estou falando, e eu não quero dizer nominalmente do que se trata, pois além de não querer prejudicar o canal, eu não quero influenciar ninguém. O caso é que eu e a minha namorada estávamos bebendo em um barzinho com um grupo de amigas, todas LGBT como nós. Conversávamos animadamente, bebendo muito, e consumíamos a erva ali mesmo, como várias pessoas faziam. Nesse lugar, apesar de proibido, o consumo era, digamos, tolerado, e nem mesmo a polícia incomodava os frequentadores do lugar. Hoje, com toda a experiência de vida que eu tenho, e depois de aprender muito sobre espiritualidade, eu sei que esse tipo de coisa funciona como uma espécie de imã, capaz de atrair as piores coisas possíveis para quem as consome. Ao nosso redor, existem alguns espíritos de baixa vibração que se alimentam dessas coisas e só esperam por essa brecha para entrar em nossas vidas. Então, depois de um tempo, ali, no meio da noite, um desses espíritos se manifestou em uma amiga, curiosamente a que sempre se declarou ateia e totalmente materialista. Era relativamente normal esse tipo de coisa acontecer com a gente, e sempre lá pelo finalzinho da madrugada, devido à grande quantidade de substâncias, isso acabava acontecendo. O caso é que, devido ao nosso estado, todas dávamos risada
e debochávamos muito desses espíritos. Eu, particularmente, contava piadas e fazia palhaçadas com o propósito de fazer a pessoa dar risada e assim ser desmascarada, desafiando aquele espírito a provar que ele era verdadeiro. Mas nesse dia, nada parecia funcionar. Então, depois de um tempo, aquele espírito pareceu ter ido embora e bastou apenas a minha amiga se ver livre dele para começar a vomitar muito. Isso foi o que pareceu ter incomodado de verdade. Enquanto ela estava incorporada, tudo era festa, mas agora que ela claramente havia sido afetada, não sabíamos se pela bebida ou pela suposta incorporação, nós começamos a ficar tensas. Conseguimos um antiácido para ela e ela pareceu ter melhorado. Permanecemos mais um pouco bebendo até que resolvemos ir para casa. A essa altura, éramos apenas eu e a minha namorada e ela com a namorada dela. Resolvemos ir caminhando pelas ladeiras até em casa, quando eu me dei conta de que a nossa erva havia acabado. Eu disse para elas seguirem em frente, que eu faria um desvio para comprar mais. Elas seguiram em frente e eu fui na direção da casa de um menino que sempre tinha para me vender. Luciano, isso já era cerca de 3h40 da manhã. Embora essa região seja uma região boêmia, aquele trecho da rua estava totalmente deserto. Primeiro, porque era dia de semana. Segundo, pelo adiantar da hora. E terceiro, porque era um lugar perigoso, já que todos sabiam que tipo de coisas se vendia naquela rua. Eu continuei caminhando, olhando para baixo, como sempre fazia, quando eu vi uma carta de baralho caída no chão. Não era uma carta de baralho comum. Era uma carta dourada, um as de espadas que parecia ser de ouro. Ela tinha uma textura de uma carta de papelão mesmo, mas parecia ser um pouco mais dura, como se houvesse recebido uma camada de ouro. O brilho dela era tão reluzente que eu já havia visto assim que havia dobrado a esquina. Encantada com o brilho daquela carta, eu a pus no bolso e assim que eu fiz isso, eu vi um homem parado encostado em um poste. Na verdade, ele estava na parte de trás do poste e parecia querer se esconder. Ao vê-lo, eu senti o meu coração disparar. Eu não tinha nada para ser roubado, além de uma nota de R$2 que eu segurava na mão para comprar o que eu queria comprar. Nessa época, os celulares estavam começando a ser vendidos e eu não estava nem perto de ter dinheiro para comprar um. A minha preocupação era mesmo sofrer algum tipo de violência. Então eu continuei caminhando de cabeça baixa, mas sempre observando com o canto dos olhos a movimentação daquele homem. Eu caminhei cerca de 50 metros quando eu vi no chão outra carta de baralho, outro as, só que dessa vez de paus, com um brilho tão vistoso e intenso quanto a primeira carta que eu havia encontrado. Eu me abaixei e a pus no bolso, e como na vez anterior, aquele homem estava logo à minha frente, dessa vez encostado em um carro que estava estacionado na rua. Dessa vez, eu consegui prestar atenção nele. Ele parecia ter acabado de sair de um desfile de uma escola de samba e usava um terno branco impecável, um chapéu de Panamá também branco e estava com um charuto na boca. Ele sorriu para mim um sorriso tão lindo que me deixou hipnotizada. Eu pude observar o seu rosto e ver que ele era um homem negro com uma pele que parecia uma seda. Ele tinha a barba aparada e bem cortada. Meus amigos, desculpem o meu linguajar, mas eu nunca senti atração por nenhum homem. Mas se aquele ali me chamasse para ir ali num cantinho com ele, eu iria sem pestanejar. Mas ele ficou apenas me observando, e eu acho que deve ter percebido que eu estava sentindo um misto de medo e fascinação. Por um momento, eu achei ter visto ele me acenar com as mãos como se quisesse que eu seguisse. Então ele foi caminhando, dobrou a esquina
e seguiu por uma rua muito estreita, porém muito extensa. Eu caminhei e parei na entrada da rua onde ele estava, então eu notei outra carta caída bem na esquina. Eu comecei a pensar comigo mesma se não era ele quem estava jogando aquelas cartas no chão para que eu seguisse. Eu estava tão fascinada por aquele homem que eu nem raciocinei direito. Eu saí do meu caminho, mesmo já estando quase chegando na casa do meu fornecedor, e eu fui atrás dele. Então, Luciano e amigos, quando ele virou em mais outra esquina onde ficava um bequinho mais escuro, eu vi mais uma carta caída no chão. Quando eu me abaixei para pegar, eu ouvi uma sequência de disparos vindos da rua onde eu estava. Eram muitos tiros. Para uma pessoa nascida e criada no Rio de Janeiro se assustar com o som de tiros, é porque a coisa era realmente muito séria. Sem pensar duas vezes, eu corri para o bequinho para me proteger, e quando eu cheguei lá, amigos, não havia ninguém no beco. Examinando bem, eu percebi que não havia saída dele e que aquele homem só poderia ter saído dali voando. O caso é que eu me vi ali totalmente sozinha. Então eu me abaixei e fiquei ali aguardando o som dos tiros cessarem. Nesse meio tempo, eu pus a mão no bolso e as cartas haviam sumido. Não havia nenhuma carta comigo, nem nas minhas mãos, nem nos meus bolsos e nem no chão ao redor. Depois de um bom tempo, já quase amanhecendo, eu vi que algumas pessoas já começavam a circular pela rua, então eu saí de lá. Então eu voltei à rua onde eu estava e lá haviam 2 corpos caídos no chão. Depois eu fiquei sabendo que houve uma troca de tiros entre a polícia e as pessoas que estavam na casa desse meu fornecedor. 2 vigias que ficavam na rua tomando conta da casa foram mortos, e eu fiquei pensando qual seria o meu fim se eu estivesse ali no meio daquele fogo cruzado. Hoje, Luciano, eu abri a minha mente para a espiritualidade e sou frequentadora de um centro de umbanda aqui mesmo no meu bairro. Nunca mais na minha vida eu fiz piada com a espiritualidade, e eu entendo que eu provavelmente fui protegida por aquela mesma entidade que eu havia zombado alguns minutos antes. Na hora, eu não me dei conta, senão eu teria dito bem alto: Laroye Exu, seu Zé, e muito obrigada. Luana. Saudações, Luciano. Eu sou da cidade de Araxá, em Minas Gerais, e eu tenho 40 anos. Há alguns anos eu me separei do meu marido e o processo de divórcio foi obviamente desgastante. Mas quando nos mudamos para uma casa afastada, em um bairro tranquilo e distante, eu pensei que isso seria um alívio para minha filha de 2 anos e para mim, sem saber que seria exatamente o oposto. Acontece que, quase desde que chegamos, logo nas primeiras noites minha filha começou a dizer que uma mulher entrava em seu quarto à noite. Ela dizia que essa mulher se chamava Luana. A princípio, eu quis atribuir isso à imaginação infantil da minha filha, pensando que toda essa mudança e agitação poderiam ter propiciado as condições para que ela desenvolvesse em sua mente essa nova amiga. Mas eu comecei a notar que algo estranho acontecia. Durante algumas noites, eu ouvia como se pequenos galhos secos estivessem se quebrando. Esse som começava na entrada principal e percorria o corredor até subir as escadas e chegar ao quarto da minha filha. Com meus nervos à flor da pele, eu também pensei que estava passando por muito estresse, e com essa mentalidade eu minimizei o assunto nos dias seguintes. Minha filha continuava dizendo que Luana a visitava no meio da noite e que ela ficava o tempo todo cantando uma música estranha que ela não conseguia entender. Ela me disse: "Eu tenho medo, mãe.
ela é feia e não me deixa dormir. As grandes olheiras que estavam começando a se formar no rosto da minha filha indicavam que ela não estava tendo noites agradáveis. Assim, a ideia de passar um fim de semana longe da cidade dos problemas começou a rondar a minha mente. Eu pensei que isso faria bem para nós, então um casal amigo me emprestou as chaves de um chalé na serra, onde, em meio a um ambiente arborizado e natural, eu pensei que poderíamos relaxar. Chegamos e nos instalamos, e quando a noite chegou, estávamos com a sensação de estarmos mais tranquilas, e minha filha parecia estar à vontade com o ambiente daquele lugar. Eu decidi que passaríamos a noite juntas após aproveitar o dia. Nos deitamos para dormir, mas minutos depois, antes de conseguir pegar no sono, eu comecei a ouvir o som de galhos secos ou algo parecido e uma suave canção de ninar bem baixinha. Primeiramente, eu tentei me convencer de que eu estava imaginando aquilo, mas nesse momento, minha filha disse algo que me deixou completamente arrepiada. Mamãe, a Luana nos encontrou. Ela está aqui com a gente. Eu, completamente gelada, mas tentando transparecer estar calma, disse para minha filha não ligar para ela. Vamos dormir agora, eu dizia, quando quase ao mesmo tempo, o som que eu pensava ser de galhos começou a ecoar dentro do chalé. Luciano, esse som chegou até o nosso quarto, então eu me virei com medo para tentar ver o que estava causando aquilo. A luz da lua permitiu que eu visse, ao pé da nossa cama, uma mulher, ou o espectro ou fantasma de uma mulher, com cabelos longos arrastando-se com dificuldade. Sua pele e seu corpo estavam visivelmente maltratados, a ponto de deixar expostos seus ossos e articulações. Eu reconheci imediatamente por essa imagem tétrica que uma sensação horrível de frio percorreu meu corpo. Minha filha estava deitada na cama e ao lado dela estava essa mulher cantando aquela canção de ninar. Do jeito que eu consegui, eu peguei minha filha, nossas coisas, as chaves do carro e saímos o mais rápido que pudemos. Nesse momento, eu soube que era necessário investigar a fundo o que estava acontecendo. Assim que chegamos em casa, já de manhã, eu conversei com meus vizinhos que revelaram que naquela casa havia vivido um casal cujo relacionamento havia acabado de maneira trágica. O homem, extremamente temperamental e ciumento, atacou violentamente a mulher, tirando-lhe a vida de forma cruel. Aparentemente, o espírito atormentado dessa mulher, ao se deparar com a figura infantil da minha filha, talvez quisesse adotá-la como sua própria filha. Sentindo pena pela alma daquela mulher, eu fiz uma oração por ela. Depois eu procurei a igreja da minha cidade e mandei rezar uma missa em seu nome, e depois de um tempo as coisas melhoraram e ela nos deixou em paz. Também nos mudamos para uma outra casa para nos afastarmos de vez daquela alma penada. Mas, Luciano, hoje, enquanto eu escrevo esse relato sozinha no meu quarto à noite, uma sensação de medo começou a tomar conta de mim. Parece que eu estou ouvindo novamente o som daqueles ossos estalando na sala da nossa nova casa. Eu espero que não, e estou pedindo a Deus para isso ser apenas o produto da minha mente ainda perturbada. Caso contrário, isso pode significar que a Luana tenha nos encontrado novamente.